Bora dar início a mais uma aula semanal aqui do Prazer, Amor e Consciência, e hoje a gente vai trabalhar um tema super especial, que são esses bastões de cristais, né, massageadores da nossa Ione, para liberar tensões e despertar o prazer profundo dentro do canal e do cérvix. Hoje eu vou mostrar para vocês os principais erros, diferentes tamanhos e formatos e como a gente pode utilizar esse instrumento para despertar cada vez mais o prazer mais profundo e expansivo, inclusive na nossa relação íntima com a penetração. E para mim é muito especial estar falando sobre os bastões de cristais, porque eles são ferramentas que eu sempre estou indicando para as minhas alunas, para as seguidoras, mas principalmente que eu utilizo na minha vida pessoal desde 2017. Sim, já faz muitos anos que eu utilizo os bastões de cristais, existe um antes e um depois. E eu vejo que a gente precisa começar a discutir sobre eles, inclusive para a gente começar a utilizar com muito mais segurança e ter melhores resultados do que criar ideias, né, do que esperar, do que não esperar, que são bastante fantasiosas e que a gente acaba perdendo e muito o poder que esses bastões eles podem estar acrescentando na nossa vida íntima, não só para despertar mais prazer, mas também liberar muito trauma, experiência e emoções armazenadas dentro do nosso canal e do cérvix, que impedem a gente então se sentir mais segura e também se entregar com muito mais facilidade. E se você ainda não me conhece, eu sou a Elisa Marcelino, a criadora desse projeto aqui, né, nas redes sociais sobre sexualidade uterina, trauma, tantra e principalmente, né, o foco do meu trabalho é usar a sexualidade como uma forma de despertar essas potências, essa confiança, esse poder pessoal e a nossa segurança no corpo. E me contem como é que tá o som, como é que tá a imagem, para a gente dar início então a essa aula sobre os bastões de cristal. E para mim é muito especial estar falando, né, como eu comecei falando para vocês, porque eu descobri, né, esses bastões há muitos anos e principalmente, né, eu acabei utilizando mais, entendendo como ele funcionava num período da minha vida onde eu resolvi tirar um ano celibatária. Meu Deus, essa menina de 35 anos fala então sobre sexualidade, capacidade orgásmica e tirou um ano sem sexo, sem transar com ninguém. Sim, isso mesmo que você ouviu. No meu caso, eu estava passando por um momento de grandes transições, né? Então, na minha vida, e é onde eu começava a perceber muito dos padrões de relacionamento que eram tóxicos, onde eu abria muito mão, ainda que já tivesse começado a estudar a sexualidade, iniciar o tantra, eu percebia que eu ainda abria muito mão, né, do meu corpo, do meu prazer, e entrava em espaços de muita dor com o outro. Oi, Rê, tudo bem? Você tá me ouvindo bem? Me conta aqui, pra gente começar. E daí nesse espaço, né, depois de mais um término de relacionamento, onde a Elisa estava com o coração partido, eu tomei uma decisão muito importante na minha vida e foi a melhor possível. Eu tirei um ano celibatária para curar minha relação com o corpo, os meus traumas, a minha sexualidade e começar a redescobrir de uma forma mais autêntica, porque eu ainda abria muito mão da Elisa, dos seus desejos e ainda projetava muito de que a outra pessoa precisava me dar algo, fazer algo por mim, enquanto eu mesma me abandonava. Isso significa que todo mundo precisa então tirar um ano celibatária? Não, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando da minha jornada e o quanto que ela foi importante para eu começar então a praticar muito dessas técnicas que eu ensino para vocês e principalmente eu tirei um ano celibatária e tornei assim, foi o ano que eu despertei a minha capacidade multiorgásmica, essa sensibilidade que transformou esse antes e depois para essa conexão com as pessoas, né? Principalmente a relação com a penetração. Tá ouvindo bem? Tô vendo aqui que a Inês chegou também, maravilhosa. Boa tarde, gente. Então me contem, quem aqui já ouviu falar sobre os bastões de cristais? E nesse período, então, que eu tirei um ano para redescobrir esse corpo, redescobrir quem era a Elisa de verdade, quem era esse ser sexual, mas que vivia, então, abrindo mão do próprio corpo, né? Sempre tentando agradar o outro, sendo essa boa menina, espiritualizada, lidando com as suas crenças de espiritualidade, sexualidade, ao mesmo tempo querendo vivenciar isso na potência máxima. Eu tirei um ano, então, para realmente mergulhar a fundo nesses aspectos em que eu achava mais desafiador. Porque a nossa capacidade de sentir prazer, ela não se vem apenas de ferramentas ou um toque específico. Na verdade, eu vou falar algo que é bastante contraditório para muitas pessoas e que ativa muitos gatilhos, mas sua capacidade de sentir prazer, se entregar sozinha, frente a outra pessoa e ter orgasmos múltiplos, é a sua capacidade de se abraçar e honrar
esses espaços em que a gente mais teme, de vergonha, de culpa, de dor, que às vezes a gente nem sabe que existe, mas que está guardada no corpo, que é nosso, que é ancestral, que é sociocultural, mas que está gravado aqui. E é forte, né? Então esse ano ele foi realmente essencial para mim, para me redescobrir e utilizar uma série de técnicas. Esse mesmo ano, então, eu conheci os bastões de cristais e botei em mais uso aqui, então, as Yoni Eggs. Tô vendo aqui que a estava lá, disse que conhecia apenas as Yoni Eggs, né? E eu vou falar um pouquinho da diferença entre os dois para vocês entenderem um pouco melhor. E para mim foi muito importante, então, porque eu já estava começando a questionar esse ano muito de como que eu me permitia ser penetrada, né? Como que... Eu tô falando do brinco? Não sei se vocês conhecem. Ah, tá dando interferência. Então eu vou tirar aqui um deles. Pode ser? Será que agora melhorou? Então bora lá, né? Vamos continuar. Então, quando eu conheci as Yoni Eggs, eu já estava me questionando muito sobre a forma como eu permitia ser penetrada. E foi um ponto muito essencial, porque se vocês não sabem essa história, era principalmente a minha dificuldade de aprender a receber, né? Então, eu não vou contar a história por completo, mas o simples fato de eu começar a perceber, então, como que ela adentrava o meu corpo, as minhas dificuldades, inclusive de relaxar o canal para receber um cristalzinho como esse, saindo de qualquer via, né, que às vezes a gente pensa, né, a forma mais lógica, parando para pensar, que é só introduzir lá dentro, não é? E para mim, né, a forma como eu aprendi era muito mais sobre permitir que o corpo e a vulva, a Ione, né, e se você não sabe, Ione é a sua vulva, o seu canal, o seu cérvix, a sua útera, estarem completamente prontos, receptivos e permitindo que através do movimento do assoalho pélvico o cristal entrasse. E nessa dificuldade de relaxar, de abrir e receber, eu fui descobrindo, né, essa percepção de que, na maioria das vezes, eu nunca tinha parado para prestar atenção se o meu corpo estava 100% pronto, se ele realmente queria a penetração, se eu confiava nesse corpo, se eu confiava inclusive no meu merecimento de falar, não, eu ainda não estou pronta para as pessoas, não, a gente precisa ir num ritmo diferente. Eu nem conhecia meu corpo direito, para falar a verdade. Eu me achava super bem resolvida, mas quase não tocava, ia muito daquilo que deveria ser, mas eu não me explorava sozinha, eu sempre deixava muito na mão dos meus parceiros. E normalmente os meus parceiros, assim como a grande maioria, infelizmente, dos homens e também de nós, pessoas com útero e vulva, tem como referência a pornografia, que é tudo muito rápido, muito forte, muito intenso, que não leva em consideração que o nosso corpo, a nossa Ione, leva muito mais tempo de se tornar aberta, receptiva, inchada, lubrificada, disponível, esse canal pronto para receber. Infelizmente, esse conhecimento não nos foi passado, não nos foi ensinado a tocar, a explorar, a sentir o nosso corpo, muito menos lá dentro. Porque, convenhamos, a grande maioria das mulheres, agora eu não estou com as pesquisas aqui, mas assim, a maior parte das mulheres é algo do tipo, eu não vou ter um número exato, mas é mais de 60% das mulheres sentem nojo do próprio corpo, da própria vulva, do próprio canal, não conhecem seus fluidos, não conhecem os seus ritmos. Então imagina só o quanto de informação não está contida aí. Então ter descoberto as Yoni Eggs e começar a repensar em como que eu permitia ser penetrado pelo simples fato de sair da lógica de só empurrar a boca abaixo e começar a perceber o seu ritmo e a sua pulsação foi uma grande virada de chave para eu começar a questionar, então, que porra é essa que eu estou fazendo com a penetração? Eu falo palavrão, tá, galera? Mas isso foi fundamental, se a gente parar pra pensar, quantas vezes a gente parou pra pensar que a penetração não era só sobre o que o outro iria fazer, mas o quanto a gente estava presente no nosso corpo para entender se ela queria ou não aquilo, da forma como ela desejava, e se ela estava pronta, se ela estava aberta e receptiva. O que a gente mais tem, muitas vezes, é essa consciência de que essa introjeção, na verdade, esse condicionamento de que lá dentro não sente nada, de que muitas vezes a gente sente dor, né? E que às vezes a gente sente até o prazer, mas não tão profundo lá dentro. Então sempre há uma parede. Quando não, é como se as pessoas afirmassem, falassem constantemente que esse prazer não existe. E muito pelo contrário. É importante que vocês saibam que existe, já foi comprovado cientificamente nos anos 2000 pelo doutor neurocientista, né, o Barry Komisaruk, né, onde ele estuda a ciência do orgasmo, onde ele fez um trabalho, um estudo científico com mulheres paraplégicas, ou seja, elas não eram capazes de andar,
Então elas não sentiam nada da cintura para baixo do corpo, devido a N questões. Mas principalmente elas quase não sentiam, inclusive o prazer, não sentiam prazer no clitóris, porque o nervo do clitóris, o pudendo, ele passa pela nossa coluna vertebral. Assim como o pudendo e o hipogástrico, não, pudendo, o hipogástrico e o pélvico. E nesse estudo, ele começou a massagear o cérvix das mulheres. E se você não sabe o que é o cérvix, pare e pensa, lá no final do seu canal tem esse espaço, essa pequeno, mas potencialmente enorme, potente portal entre seu útero e seu canal, que é o cérvix, o colo do útero. E esse colo do útero é por onde, então, sai o nosso sangue menstrual, assim como os bebês. E ao massagear, então, essas mulheres, fazendo estudo científico, escaneando, inclusive as regiões do cérebro, qualquer neocórtex sensorial, fazendo aqueles estudos de escaneamento, que eu não vou saber exatamente o nome, né? Ele começava a perceber, além do relato delas, que ativava as mesmas zonas de prazer que o clitóris e a área G do cérebro quando massageava essas mulheres paraplégicas no cérvix. E essas mulheres, elas começavam a relatar que essa região, embora o clitóris não respondessem, essa região, elas sentiam um prazer profundo e expansivo pelo corpo. Mulheres paraplégicas que não sentiam o pudendo, que é o do clitóris, porque ele passava pela coluna vertebral. E isso era responsável, a sensação de prazer profundo no cérvix e orgasmos, comprovados então pelo escaneamento cerebral, as partes do nosso cérebro que ativam para responder então se a gente está sentindo prazer e tem orgasmos, vinha do cérvix, o colo do útero, por conta do nervo vago, que passa pela parte frontal do nosso corpo, que é um dos nervos mais poderosos que a gente tem, que inclusive é responsável não só de fazer a gente se sentir em segurança e trazer os nossos sinais de alerta, se a gente precisa se defender, fugir, né, fingir de morto, assim como é um nervo que vai fazer a gente processar as nossas emoções para voltar a se sentir segura no próprio corpo, que não é um processo racional, é um processo sensorial. E ele estava conectado com o cérvix, e ele descobriu então que, diferente de muitas pesquisas que achavam que o vago parava aqui no nosso intestino, ele ia passava pelo nosso útero e o nosso cérvix. E quando estimulava, junto com a respiração, com movimentos específicos, elas começavam a ativar essa onda orgásmica. Uau! Isso daí ninguém nos conta, né, galera? Por quê? Porque a maior parte dos modelos de sexualidade, inclusive de muitos sexólogos no Brasil, muitos dos principais centros neotândricos do Brasil, que falam que são os maiores, e aqui eu não vou citar nomes para não dar processo, óbvio, ainda reproduzem o mesmo modelo de estudo científico de sexualidade dos anos 60, 70, coisa de 80 anos atrás, ou seja, estão desatualizados. Então, essa é uma informação de ponta, embora já são estudos que são divulgados desde os anos 2000. Então, olha só que interessante. Um homem, sua equipe científica, o seu estudo científico foi comprovando essa existência. Mas ainda assim, por que uma mulher paraplégica sente todo esse prazer, mas nós, pessoas que somos capazes de andar, ainda assim temos tanta dificuldade, ou a gente sente anestesia, sente dor na relação, ou então a gente nunca sentiu esse prazer profundo? Essa, então, foi um dos grandes questionamentos quando eu comecei a entender mais essa pesquisa, a ir a fundo, porque eu percebia que com o uso das Yoni Eggs, ela já me despertou uma grande consciência e revolucionou muito já a forma da penetração. Mas foi aí, nesse 2017, quando eu tirei um ano celibatária, onde eu dediquei realmente tempo, energia para explorar o corpo, e isso não significa que eu passava o dia inteiro me masturbando, passava o dia inteiro então buscando orgasmo, ou então subindo pelas paredes. E na verdade foi o ano que eu despertei as melhores capacidades orgásmicas da minha vida, foi o antes e o depois, inclusive o despertar desse orgasmo cervicuterino, esse orgasmo com a penetração, começando sim com os bastões, e também depois ensinando para outras mulheres a acessarem o mesmo. E depois, quando eu tive a oportunidade, de estar me relacionando com homens, eu percebi a imensidão que isso poderia me trazer. A imensidão de sensações, porque não era só sobre o outro,
eu precisava estar presente, meu corpo precisava se sentir seguro. Que por mais que a gente dê todas as coordenadas enquanto o seu corpo não se sentir seguro, mas principalmente que o cérvix e o canal não estiverem desencoraçados, e a gente já vai explicar o que isso significa, dificilmente você vai sentir algo ali dentro. E não é através da força, da pancadaria que vai fazer você sentir mais do nada. Pelo contrário, vai fazer você fechar, anestesiar e sentir mais medo. Porque o medo ele não passa na sua mente. O medo está gravado no seu corpo. E se a gente entende que esse nervo vago, que tem esse potencial ao prazer profundo do seu cérvix, ele armazena muito medo. E a gente vai explicar por que ele sente tudo isso. Já vou falar para que ela serve, quais são os tamanhos, quais são os erros, quais é o básico para vocês começarem a entender aqui hoje esses bastões incríveis. Então, é muito importante que você entenda que o nosso canal, assim como o nosso cérvix, o nosso útero e todo o nosso corpo, ele guarda informações. Mas essa região em específica do nosso corpo, ele armazena muita informação. Primeiro, já contei aqui do nervo vago, que é um grande regulador emocional. E também é ele quem é o responsável de processar, integrar as experiências traumáticas, as experiências de dor, as nossas experiências de vida no nosso corpo. É ele que vai ativar essa parte mais instintiva e não nossa parte mais racional, de que se a gente precisa se proteger, se a gente precisa fugir, se a gente precisa se fingir de morta, as nossas respostas. Assim como é ele também que vai estar te ajudando a ativar essa parte sua, de tipo, opa, meu cérebro reptiliano está falando aqui que chegou o momento da reprodução. Assim como lidar com as nossas emoções, inclusive aquelas que são mais desafiadoras, como a raiva, o medo, a tristeza, assim como o amor, a alegria e todas essas emoções que a gente ama sentir. E lembre-se, a sua capacidade de sentir prazer, ela não é um processo mental, e sim a sua capacidade de sentir todas as suas emoções. E quanto melhor você lida com ela, com as suas sensações e as suas emoções, mais fácil é de seu corpo se entregar de uma forma segura. Porque você não vai alcançar o orgasmo sozinha ou acompanhada se em alguma parte do seu corpo ainda tiver esse espaço que te diz que em algum nível, mesmo que lá no inconsciente, você está em perigo. E essa região, ela armazena muita informação, por quê? Porque além desse nervo vago, as faces, os tecidos da nossa vagina, do nosso cérvix, as faces musculares dali, elas são de uma musculatura lisa. E você sabe o que é uma musculatura lisa? Diferente do nosso assoalho pélvico, que é aquele que a gente tem consciência de contrair, relaxar, que a gente tem controle total. Diferente dos músculos das nossas pernas, dos nossos braços, a musculatura lisa, ela é igualzinho à musculatura do seu coração e dos seus pulmões. Sabe o que isso significa? Você não tem controle. Nem da sua vagina e nem do seu cérvix. Ai, Elisa, mas eu contraio minha pepeca. Você não contrai a pepeca, você contrai o assoalho pélvico. Vamos deixar isso claro. Vamos lembrar disso. Então, essa musculatura, ela responde que nem o nosso coração. Então, quando você está ansiosa, com medo de algo, como que teu coração fica? Eu vou te falar, ontem eu estava ali na garagem e de repente eu não sabia que estava chegando alguém, eu só ouvi o barulho do portão da garagem se abrindo. Como eu levei um susto. Sabe quando você está muito distraído e de repente você ouve um barulho muito forte? Eu senti basicamente o meu corpo inteiro dar uma tremida assim. Nossa! Nossa! Opa, deixa eu voltar aqui no meu centro. Meu cérebro reptiliano provavelmente escaneou toda a região e percebeu que eu não estava em perigo, então voltou a relaxar. Mas a sensação de choque ela foi muito grande. Meu coração foi lá na boca. Quando você está ansiosa, muitas vezes as pessoas relatam, e eu sinto isso também quando eu estou na minha ansiedade, é uma sensação de falta de ar. Meu diafragma sobe e eu não consigo respirar. Ela fica mais acelerada. Mas quando a gente está calma, está relaxada, como que teu coração fica? Ela bate, ela pulsa, o seu pulmão ele se expande, se enche de ar. Não é mesmo? A mesma coisa a nossa útera e o nosso cérvix e a nossa vagina. A gente carrega muita tensão, muita anestesia nessa região, porque ela é um local do nosso corpo que responde ao estresse do nosso dia a dia, à nossa sobrecarga, assim como essas emoções, essas experiências sexuais e não sexuais.
tudo o nosso entorno está respondendo à nossa pelvis. E a maior parte das vezes a gente nem percebe. Por quê? Porque a gente nunca foi ensinada a trazer a nossa consciência aqui para baixo, uma e outra vez. Às vezes, quando a gente pensa no autotoque, na masturbação, às vezes a gente fica muito mais preso na mente, nas nossas fantasias, e tem a sensação que responde pouco. Quando a gente vai para o sexo, então, como muitas vezes nosso tempo, nosso ritmo não são respeitados, na verdade, muitas vezes é usado de uma penetração antes do tempo, que nosso corpo não está totalmente aberto, receptivo para receber, porque quando a gente começa a se excitar, existe todo um movimento e uma dança dos nossos órgãos, aonde o seu clitóris, que fica aqui atrás da sua vulva, né, na parte interna, ele começa a inchar, a sua vulva começa a escurecer, ficar mais inchada. O seu canal, ele vai expandir de tamanho, porque ele, no dia a dia, ele fica mais fechadinho. E, olha só que interessante, o seu cérvix, ele sobe para aumentar o tamanho e receber a penetração. E sabe o seu útero? Aquele órgão que ninguém diz que é sexual, mas é extremamente sexual e orgástico, ele começa então a se movimentar. E esse movimento uterino, sabe o que ele vai fazer? Irrigar mais sangue, vai deixar mais inchado, vai começar todo mundo ali a entrar em festa, assim, vamos que vai dar mão, vamos que vai dar mão. Pode ir, Elisa, pode ir. Calma aí, Bárbara, pode ir. Rê, Inês, vamos que vamos, porque todo mundo começa a dançar. Inclusive o seu útero tem um ligamento direto acessando ali o seu clitóris que vai expandir a capacidade orgásmica. Mas, né, todo mundo diz que sabe muito bem sobre essa anatomia multiorgástica, né? Mas quero saber, quem aqui sabia dessa informação no completo? Você aprendeu isso na escola? Porque eu não aprendi. Inclusive, eu demorei anos para aprender isso mesmo estudando sexualidade aqui no Brasil. Eu só fui conhecer isso quando eu comecei a estudar com a Sadiva, com a Olivia, com a Laila Martins e outras pessoas de fora. E é uma informação recente aqui no Brasil. Então, quando a gente começa a entender que tem todo um movimento, e muitas vezes a gente não dá tempo, aqui eu quero que vocês comecem a questionar se vocês realmente dão tempo para a sua ioni se preparar para receber? Vocês tocam, massageiam a sua vulva, o seu canal? Quantas vezes você tocou lá dentro? Porque para mim foi realmente um despertar de consciência quando eu comecei a entender que mais homens tinham tocado essa região do meu corpo do que a Elisa de uma forma consciente. E isso para mim foi avassalador. Porque como que eu posso permitir que outra pessoa adentre meu corpo, sendo que eu mesmo não conhecia? Então quando eu falo sobre esse ano que eu tirei para curar, para olhar, para observar, foi essencial para a minha jornada e conhecimento pessoal e começar a ser um divisor, né, para essa sexualidade que é mais expansiva e integrada e que leva em consideração o corpo com útero e vulva e que não reproduz a pornografia. Então, quando a gente começa a entender isso, a gente começa a perceber que o nosso corpo é fantástico e de nada é inferior, de nada é sujo. E, na verdade, foram introjeções que colocaram dentro de nós para castrar esse corpo, que tem uma capacidade enorme ao prazer. E muitas vezes, sem a gente perceber, a própria sexualidade ela acaba sendo uma reprodução da violência, desse atravessamento do nosso tempo e ritmo, desse silenciar. Porque, inclusive, e aqui eu vou deixar já várias madeixas para vocês, não só para usar junto com os bastões de cristais, mas para começarem a expandir a capacidade orgásmica, que todas as chaves que mais nos castraram são as chaves, inclusive, que vão potencializar e expandir esse prazer para pessoas com útero e vulva, inclusive despertar essa sensibilidade do seu canal ao prazer, do seu cérvix, esses orgasmos mais profundos, que é o toque, massagear e o contato íntimo com essa região, que não é só tocar porque eu quero sentir prazer, vamos logo! Porque, na verdade, ele está cheio de informação e precisa ser tocado com presença, para antes de despertar esse prazer, você precisa, sim, sabe o que antes? É desbloquear, reconectar. Porque é uma região que está sobrecarregado, seja das penetrações antes do tempo, seja às vezes dessa força para ver se sente algo, seja das emoções reprimidas, a culpa, a vergonha, as experiências de vida. E aqui, se você não está conseguindo pegar nada na sua mente, eu estava conversando, né, essas semanas no Autocura Sexual das Yoni Eggs, e essa semana a gente conversou muito sobre, né, o cérvix e a vagina, e uma das coisas que a gente mais também trabalhou e que a gente veio conversando foi, inclusive,
Qual que é a lembrança da sua primeira penetração? Né? Só o termo que as pessoas utilizam sobre a virgindade, tirar a sua virgindade, é como se está roubando e atravessando algo aí dentro. E essa informação está contida dentro das nossas vaginas e do nosso cérvix. Eu tenho uma aluna, né, e é muito fantástico isso que ela compartilhou, porque ela tinha muito desafio com relação à penetração. Que ela dizia que o pênis não entrava, podia estar ereto e não ia. E isso gerou tantas inseguranças dentro dela que ela demorou anos para se permitir vivenciar. E foi um processo muito bonito que a gente passou juntas, dela voltar a tocar, experimentar, até que um dia ela falou assim que comprou lá o bastão. E para ela foi uma das coisas mais importantes que ela passou foi entender que ela estava segura para fazer isso, que o corpo dela, que ela podia se penetrar. Porque havia um medo muito grande, inclusive, de estar tocando lá dentro. E quando a gente foi vendo essas memórias dentro do canal, olha só, é muito forte o que eu vou falar para vocês. Ela acessou uma lembrança de quando ela era menina, infelizmente, né? Ela nasceu com uma película aqui na vulva que fechava essa entrada do canal. E precisaram fazer um procedimento na época. Então imagina só, uma menina de 5, 6, 7 anos no máximo, eu não vou recordar exatamente a idade que ela tinha comentado, né? Mas imagina só, uma menina que ainda, por mais que, né, comece a entender o ambiente, não sabe a dimensão do que é isso, do porquê estão fazendo isso necessariamente. E de repente tem um procedimento em que um homem, né, por mais respeitoso que seja, e não que a pessoa tenha sido um tirano, a gente não sabe disso ou não, foi lá, tocou e abriu essa região. E a gente percebeu que o que ela mais carregava era medo. Ela sentia medo, vergonha de tocar. Quando a gente começa a ver as nossas experiências, como que foi a primeira experiência que você tocou o seu corpo? Como foi a experiência da primeira relação? Eu mesma, a minha primeira relação, não foi uma vontade da Elisa, foi muito mais uma pressão do outro. E isso era muito triste, porque hoje quando eu lembro muito mais essa necessidade de ser amada e vista e uma pressão do outro. Então é como se o meu limite ali eu não conseguia nem falar e verbalizar. Não que a pessoa tenha sido horrível, mas assim, não foi um sim completo e uma vontade de ter essa iniciação com a pessoa. E isso, para mim, é algo que a gente vai curando, trazendo, entendendo como que isso está influenciando. Porque esse é um portal de muito prazer. Diferente do clitóris? É diferente do clitóris, sim. Mas o clitóris, a capacidade orgásmica dele é tão bonita. Ela é forte, ela é intensa, ela é rápida, mas ela é curta. Quando a gente vai olhando para esse interno da vagina, para esse cérvix lá no final do canal, os orgasmos que ele proporciona não é que ele seja melhor ou pior, é diferente, mas tão potente quanto. Ela traz essa sensação de ondas de prazer pelo corpo e uma liberação enorme de ocitocina. Então essa sensação de prazer, de amor profundo, de expansão e conexão. E se você quer saber, eu diria que é uma das maiores curas da nossa alma, porque é o que a gente mais deseja enquanto ser humano, mas também essa parte mais instintiva nossa, é se sentir amado e visto por quem a gente é. E vamos falar a verdade, quando a gente está nessa capacidade orgásmica, a gente só se rende por completo quando a gente está seguro. Quando o nosso corpo sabe que a gente pode se entregar sem nenhum medo, que não importa o que aconteça, seja sozinho ou acompanhado, a outra pessoa está junto e está nessa frequência. Só que muitas vezes a gente tem uma pessoa incrível na nossa frente, só que o corpo ele está se segurando por conta de memórias. Então, quando a gente começa a despertar essa capacidade orgásmica que vem desse amor profundo, a gente não cura só a questão da sexualidade e sentir prazer. Mas a gente começa a se nutrir desse prazer e trazer essa sensação para o corpo de se sentir amados. Porque assim, eu sei que quando fala assim, Elisa, mas eu sei qual é a sensação de ser amado. Tá bom, vou te fazer uma pergunta muito clara e forte nesse exato momento. Para além do conceito da sua mente, do que é amor e ser amado, daquilo que você aprendeu, e se você me disser a sensação, é muito forte, porque às vezes eu fico até louca. E é com muito respeito que eu vou falar isso. Se você me falar que automaticamente, que a sensação de se sentir amado é só sentir o coração vibrar e expandir quentinho, eu quero que você me traga detalhes de como que é essa sensação no corpo de
de se sentir amado. Porque eu vou te falar, a Elisa, quando se sente amada, a sensação do corpo é sim, a princípio, essa expansão. Mas é um espaço onde traz uma segurança e uma abertura de que não importa o que eu falo, não importa como eu haja, existe uma pulsação em todo o meu corpo que fala sim para quem eu sou. Não importa o meu passado, não importa o que eu faço, não importa inclusive que eu contrarie qualquer pessoa. É uma sensação de amor profundo, é como se essa sensação, esse calor e essa... Como que eu posso explicar em palavras? É uma coisa que corre em toda a veia, em cada célula do corpo. Para mim é isso. Então, quando a gente começa a parar para pensar qual é a sensação de se sentir amado, para além apenas do condicionamento do que te falaram, você consegue trazer essa sensação nesse exato momento do que ser plenamente amado? Daí aqui você pode correr a todos os momentos da sua vida que você sentiu que liberou muito ocitocina. E é isso que o teu cérebro vai te ajudar, porque ele vai ativar, e é ativação de pura ocitocina no corpo, com dopamina e prazer. Ele não é rápido, ele não é curto, ele é onda. Mas é uma sensação de plenitude tão grande, tão lindo quanto o clitóris. E a gente pode começar acessando sim. Só que antes a gente precisa liberar essas tensões e essas memórias. Um dos grandes erros, tá fazendo sentido pra vocês? Porque agora, né, eu me empolguei que é uma barbaridade aqui, né? Porque a gente vai sentir amor, que a gente vai sentir prazer, uma loucura toda, mas eu preciso saber se vocês estão me entendendo. Porque a gente se empolga. E eu acho que aqui é a parte mais forte, porque pra mim, o que eu percebo, que essa aumento dessa capacidade orgásmica, essa sensação, me permitiu também começar a questionar esses espaços de autenticidade e verdade sexual. Porque muitas vezes a gente entra nesse espaço onde do que deveria ser, às vezes medo de como as pessoas vão nos observar, do que está sendo esperado, às vezes até um medo de, tipo, o que acontece se eu perder total controle? Será que esse corpo está seguro? E, cara, é muito forte, né? Porque a gente colocou uma imagem tão forte da pornografia ou dos filmes hollywoodianos, do que deveria ser o sexo, a intimidade, que a gente acaba querendo se encaixar nesses quadrados e não percebem que existe um movimento que é próprio da tua sexualidade, que existe uma expressão que é genuína e autêntica sua, que muitas vezes sai de qualquer script do que te disseram. E isso é muito fantástico, porque quando a gente começa a perceber isso, trabalhando com os bastões, a respiração, o movimento e a vocalização, a gente vai percebendo que muito daquilo que parece contraditório à primeira vista e que às vezes parece até estranho, na verdade são expansores e a gente vai redescobrindo o nosso corpo. Às vezes essa vontade de chorar, de rir, a essa voz, a esse berro que vai muito além do... Mas às vezes esse berro visceral, às vezes esse movimento que muitas vezes nem é sensual, como às vezes está se tremendo por inteiro, expandindo essa vibração, ou então simplesmente se permitindo ser. E isso você só vem quando você se sente seguro do seu nervo vago, o grande processador de traumas do seu corpo. E também o potencial orgasmos expansivos. Então quando a gente começa a entender isso, quando a gente está tocando a nossa vagina, quando a gente está tocando o nosso cérvix, massageando, a gente está tocando a nossa história. E a gente está liberando isso, mesmo que a gente não entenda racionalmente o que, quem, como. E talvez agora, nesse momento, você nem precise saber. Mas a gente vai percebendo essa textura, a gente vai tocando esses espaços para ir despertando. Não só a sensibilidade ao prazer, porque muitas vezes, a princípio, o que você vai estar tocando talvez seja perceber a anestesia, ou que tem algumas regiões, essas faces musculares da sua vagina, que sentem dor e que precisam de cuidado, atenção. Não pressão e força, para ver se você sente logo o que precisa ser sentido. Na verdade, o teu corpo está te contando sobre isso. Então, quando a gente começa a usar esses massageadores, a gente começa de uma forma muito delicada, percebendo o nosso corpo, massageando a nossa vulva, adentrando ele com cuidado, tocando e massageando tanto as laterais, né, as paredes, cada uma dessas regiões. Não porque necessariamente a gente precisa já começar a sentir, porque se você já for usar para sentir logo, você vai se frustrar. E até mesmo quando as pessoas, principalmente os
terapeutas neotântricos, não são todos, é óbvio, né? Que trabalham muito com a massagem na Yoni e querem trazer os bastões para o uso das massagens. Eu não recomendo, porque quem tem que aprender a massagear essa região são as pessoas portadoras da própria Yoni. E eu digo isso porque muitas vezes, nesse processo em que as pessoas estão buscando a despertar essa força orgásmica, elas querem sentir o mais rápido e às vezes elas ainda não conseguem comunicar aonde está doendo, aonde não está sentindo nada e gera uma maior pressão e expectativa de resposta. Inclusive de estar massageando o cérvix, muitas vezes querem respostas iguais ou semelhantes. E sem a gente perceber, a gente coloca muita força. Eu acredito que esse é um processo que cada mulher precisa descobrir o seu corpo, o seu tempo e ritmo, porque cada corpo, cada Yoni vai abrir de uma forma diferente. E isso é muito forte, porque o nosso cérvix, então lembrando, o cérvix está no final do seu canal. Tá o canal, daí tem o útero, e ali tem esse portal, que é o cérvix, o colo do útero. Ele é muito parecido aqui, ó, com a pontinha do seu nariz. Então, além de ser arredondado, ele tem essas regiões que estão, então, a parede do canal e o cérvix. E são regiões, tanto aqui nessas laterais, quanto ele em si, acumulam muito dessas tensões. Sabe, a mesma tensão de estresse que você às vezes sente nos seus ombros depois de um dia sobrecarregado, muitas vezes o seu cérvix também está sentindo. Sabe, muito dessas tensões que você sente aqui na sua mandíbula, seja de bruxismo ou de passar muito tempo aqui contraindo, saiba, essa região está totalmente conectada com a sua pelvis, mas principalmente com o seu cérvix. Lembra do nervo vago? Ele está conectado com o seu cérvix. Ele também está conectado fisicamente, porque ele é o responsável do bombear do seu coração, do bombear do seu pulmão. E ele também é responsável pela vibração das suas cordas vocais. Pelas fáscias musculares, essa região aqui está totalmente conectada com a sua pelvis, com a sua vagina e com o seu cérvix. Então, essa tensão aqui como resposta de estresse, de controle, de não estar sabendo lidar com as situações e automaticamente aqui se tensiona, é provável que essa região também se encontre. Então, ela carrega essas tensões. E muitas vezes essas tensões, quando elas não são vistas, elas não são tocadas, porque aqui às vezes a gente massageia, aqui a gente vai, dá uma tocadinha, tenta dar uma destravada, tá presente, então a gente começa a movimentar para ver se libera. Só que lá embaixo a gente não tem esse costume. E muitas vezes a gente continua atravessando, e esse excesso de atravessando, esse excesso de força nessa região, vai levando à anestesia. Se antes a gente sentia dor, a gente começa daí, a longo prazo, a anestesiar. E a formar essa coraça, essa armadura. Porque teu corpo, ele é super inteligente, ele é super amoroso com você. E ele tem um maior compromisso, melhor que o seu neocórtex e a sua mente. Que é o quê? Eu vou te proteger, não importa o quê. A sua mente passa pano pra muita merda. Vai por mim, pra pornografia, pro sexo, né? Às vezes sem seu corpo tá totalmente preparado. Às vezes ela justifica até o comportamento do outro, que às vezes atravessou os seus limites e tempos. Às vezes sua necessidade de ser amada é maior do que essa importância de se sentir amada por si mesma. E eu falo isso por... Eu tenho histórico com essa causa. Né? E a nossa sexualidade, ela fala isso, ela é uma extensão total de como você lida com o seu amor próprio. Daquilo que você merece, daquilo que você se sente digna, o medo desse julgamento do outro. Só que seu corpo, ele te ama tanto que ele vai te proteger, não importa o quê. A dor, ela te avisa que não tem algo que não tá legal, que alguma coisa tá acontecendo e que você precisa parar. Só que quando a gente continua forçando essa dor, ela vai, contraindo, anestesiando. Então, o que a gente precisa fazer é massagear. E não só massagear de qualquer jeito, mas massagear com amor. Com toque, com presença, sentindo. Aqui eu vou trazer alguns movimentos, que a gente já está quase no final aqui dessa aula. Mas realmente, assim, é muito fantástico. Por quê? Porque essa região, inclusive, ela só começa a despertar realmente esse prazer e essas penetrações que muitas vezes as pessoas buscam, como ter orgasmo com penetração, ele vai vir com essa parte mais presente.
E às vezes não depende tanto só do outro, porque se o outro é bem direcionado, orientado, muita magia pode acontecer. E eu sei que aqui vai cair um monte de gente na fantasia de, mas o outro precisa saber, tá, mas você tá desconectada, anestesiada, tensionada, lesionada. Não tem ninguém que pode fazer milagre por você, a não ser você mesma. Então aqui é um convite muito legal para vocês, mas um tapa na cara assim, ó, certeiro de que sai da criança e volta pra adulta. É com amor. Traz essa criança pro coração, cuida bem dela, fala, você merece melhor. Mas volta pra ser adulta na sua sexualidade, porque você merece melhor. E somente quando você atender essa necessidade da sua criança que ela vai despertar. Tá, mas volta pro toque. Na penetração em si, as recomendações mais importantes é respeitar o tempo e o ritmo, e a mesma coisa para o seu uso do bastão, esperar que ela esteja aberta, relaxada. Então é legal estar fazendo massagens na Yoni para estimular a circulação. E sim, quando você começa a usar, eu sempre recomendo que você não use esses grandões, né, e grossos, porque muitas vezes ele é difícil de manusear e ele não consegue tocar em regiões muito específicas. Eu trouxe aqui um exemplo, só que vocês não me usem esse exemplo aqui, mas eu trago muito mais pela espessura, tá bom? Por quê? Porque isso daqui é selenita, e selenita dissolve dentro da umidade da sua vagina. Não, nunca, nunca, mas nunca, nunca usem selenita lá dentro. Mas eu gosto daqui, por quê? Porque aqui parece, ai Elisa, mas é muito pequeno, não vou sentir nada. Calma, minha amiga, calma. Calma, que depois que desperta a magia, pode ser um negocinho assim, ó, que você vai sentir uma imensidão quando bem feito. Mas às vezes a gente precisa de alguns pontos que tragam para tocar com precisão essas regiõezinhas aqui, ó, do seu cérvix, que esse daqui, por conta do diâmetro, não vai alcançar. É por isso que normalmente, qual que eu indico mais? Eu tô aqui sem o meu porque eu quebrei. Desses que tem dois tamanhos, que começa uma parte mais grossinha e outro que vai afinando, para você poder brincar com as duas extremidades, né? Os dois diâmetros. Um com mais precisão e outro para abraçar todo o canal. Porque quando a gente começa a trabalhar com esse bastão, ele começa a trazer essa consciência inteira do canal sendo massageado. Você entende? Que também é importante, né, se sentir segura frente a você mesmo com esse canal. Todo tocado, fazendo pequenos movimentos lá dentro, ao invés de fazer... Vem com presença, sente. Ao invés de você só querer ficar pulsando, contraindo, às vezes o que você precisa é a tua vagina estar receptiva. É por isso que eu sempre recomendo coisas muito importantes. O primeiro, massageie muito bem as suas mamas, porque ela vai ajudar o estímulo de ocitocina. Quando você começa a conectar com as suas mamas, ela começa a trazer essa pulsação que eu comentei no começo dessa aula, de relaxamento da sua vulva, do seu canal, do seu cérvix e da sua útera, aumentando a excitação e irrigação de sangue para essa região. Então, ela já vai começar a despertar a sensibilidade e ativar a receptividade, preparando mais para o bastão entrar. E quando a gente começa a adentrar, ao invés de você tentar forçar, né? Então, o toque, vou pegar esse aqui que é mais leve, mas lembra, selenita, não. Quartzos, sim. Eu trouxe outro aqui que não é daí bastão. Esses daqui são muito mais para trabalhos energéticos, de corte de energia, né? E que trabalham de forma externa, tá? Você percebe que esse daqui é até quadradinho. E o que a gente sempre recomenda é que ele seja, né, retinho assim, tá bom? Mas aqui você já vai trazer um pouquinho mais de consciência. Então, ao invés de você forçar, você precisa aprender a massagear. E às vezes você pode fazer pequenas pulsações, outros movimentos circulares, ou pequenos movimentos, onde vai integrando e ligando essas fáscias musculares dentro da sua vagina, dentro do seu cérvix. Um outro ponto que vai ser muito fundamental, sabe o que é? É que ao invés de você estar assim... Respira, caralho. Respira, porque quando você respira, você volta a sua presença para o corpo, para as sensações. Faz pequenos movimentos com a sua pelvis. Nossa, tudo isso serve também para sentir mais prazer na penetração, tá, meus amigos? E quando tá aqui massageando, solta a sua voz.
Ai, Elisa, mas eu não posso falar pra berrar alto, minha família tá aqui, minhas crianças estão no quarto lá. Não precisa também fazer, tipo, o canto da ópera. Traz com presente, faz assim, ó. Relaxa bem aqui o maxilar. Às vezes solta um não precisa, não precisa disso. Vamos com calma, dá essa consciência aqui. Solta, vai soltando. Quando a gente começa a soltar o som, o estímulo consciente, às vezes parece que não está passando nada. E não adianta fazer só uma única vez, não, é um processo. A gente começa a despertar. E às vezes a gente começa a sentir, talvez, uma vontade de chorar, às vezes uma vontade de rir. Às vezes vem umas sensações no corpo que a gente nem entende porque e não precisa entender. Aqui a gente está liberando do corpo essa experiência que talvez nem seja sua. Às vezes você está carregando uma informação que é assim, da sua mãe, da sua avó, que passaram por muito mais situações desafiadoras, inclusive, do que vocês. A sua geração, na nossa geração tem muito mais liberdade, acesso à informação e questionamento. As experiências dela e o sistema nervoso no qual a gente foi gestado não teve nem metade do que a gente recebeu. E isso é forte. Lógico, além da todas as experiências de vida dentro do relacionamento, que é ser mulher de tempos e espaços muito antigos do que o nosso. E aqui, na nossa vagina, está guardado isso, porque todos nós vemos de uma vagina, de um útero, fomos gestados, nosso sistema nervoso foi gestado dentro de um útero. Só para vocês terem um pouquinho de dimensão. Mas enfim, vamos voltar aqui. Então a gente começa a ativar. E muitas vezes a gente fala, mas eu não quero me sentir dessa forma. Eu te entendo, ninguém gosta às vezes de passar uma raiva, né, minha amiga? Eu sei, eu também não gosto. Embora honre de coração as minhas raivas. Mas a nossa raiva, a nossa tristeza, às vezes a gente precisa, não é só liberar por liberar. Não é só entrar em catarse, porque é só isso que me cura, só isso que vai despertar minha capacidade orgásmica. Não. Mas às vezes a gente precisa expressar coisas que estão contidas há muito tempo no nosso corpo, ajudando ele a voltar a se sentir seguro. Então muitas vezes a gente começa a acessar essa tristeza, e ao invés de a gente falar assim, mas puta que pariu, eu tô sentindo isso de novo, abre esse espaço para amar esse corpo, para inclusive acolher ele, para ele integrar, para se sentir seguro. Lembra que eu disse antes, sua capacidade de sentir prazer, a sua capacidade de sentir suas emoções e sensações ainda mais aquelas que são desconfortáveis e que você tenta reprimir. A repressão das suas emoções está contida ali. E olha só que incrível, quando você começa a abrir isso, esses processos de integrando de uma forma segura e não ficar preso na história porque aquele ex-filho da puta me fez isso, porque aquela pessoa me falou aquilo. Tá, mas vai mudar a tua vida? Ficar revivendo isso? Não, na verdade, quanto mais você cria essa história e reforça, mais sensação e mais você reforça no nível celular essa sensação. Então, quando você vai tocando, fazendo as pazes com o seu corpo, com amorosidade e presença, você vai integrando essa experiência. E olha só que incrível, muito desses processos, quando a gente vai abrindo essa comporta, a gente não está só fazendo reconectando no nível neural, no nível muscular, essa conexão do nosso cérebro com a nossa vagina e o nosso cérvix. Quando a gente começa a liberar, a gente começa então a permitir que essa força sexual ela vai aumentando a sua capacidade de sentir. E é muito interessante porque à medida em que você vai liberando de uma forma segura e amorosa, você vai ensinando para o teu corpo que é segurança, mas acima de tudo, daí quando você começa a soltar essas tensões, começa já a abrir esse potencial, a gente daí começa a brincar com o rolê, a ensinar o nosso corpo a sentir prazer, o que é fantástico, daí aqui é a hora que todo mundo quer, né? Porque assim, vou falar, não adianta querer sentir o prazer surreal se você continua agindo da mesma maneira, aceitando qualquer penetração e reprimindo suas emoções e principalmente, toca 2 vezes e já quer que tudo se resolva. É um processo. Mas é interessante, porque daí você começa a trabalhar, então, essas massagens e estimulando o seu clitóris. Elisa, mas não é para ter prazer com o cérebro? Sim. Mas uma das melhores formas para o teu cérebro criar novas sinapses de que isso é possível, porque até então tem não anestesia, dor, trauma ancestral, pessoal, tatati, patatá. Para você ensinar essa nova sinapses a criar novos caminhos neurais e ativar essa capacidade de prazer, você vai ensinando a essa possibilidade junto com o estímulo. Então, normalmente a gente começa como? Estimulando o nosso clitóris
e massageando amorosamente o cérebro. E pouco a pouco você vai tirando a massagem do clitóris e ele vai começando a responder. Mas, fiz uma vez e não tive esse resultado. Misericórdia divina, gente, é um processo. Uma vez que você dá uma massageadinha aqui, ó, na tensão dos seus ombros, você tirou toda a tensão e carga de estresse que você carrega há 30, 40, 50 anos. Não sei você, mas eu que vivo massageando, tocando, mexendo, tá aqui carregando. Então, é um processo onde a gente pode começar uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. Às vezes, começa com 10, 20 minutos. Alguns dias você fica mais tempo, outros dias menos. Mas volta a trazer essa consciência e começa a massagear. Você vai começar a ver um resultado muito, muito incrível. E principalmente, essa mudança no comportamento na penetração. Porque não adianta você tentar curar algo, né, mudando, trazendo tanto amor e continuar aceitando o mesmo durante a relação. Continuar aceitando a pancadaria, não respeitar o próprio tempo e ritmo. Porque o teu corpo vai fazer assim, ó, a tua vagina vai te mandar a merda. Fala assim, amiga, não dá. E é muito incrível, né, porque às vezes a gente passa tanta insegurança achando que as outras pessoas não vão aceitar, não vão desejar. E, na verdade, a gente precisa começar a instalar essa sensação no corpo e não um processo mental. Porque todo mundo vai falar, Elisa, mas isso é óbvio, tá? Então por que ninguém tá praticando? Porque senão todo mundo tava ali, ó, caione multiorgásmica, assim, ó, tocou, pum! Não é mesmo? De que o seu corpo é valioso. E ele não é exagerado demais, não demora tempo demais. Não. Você é tão merecedora de prazer, amor, cuidado e entrega quanto o outro. E ninguém é responsável de te dar ou reconectar aquilo que está desconectado aí dentro. É por isso que eu sempre falo, puxa essa criança que está guiando sua sexualidade e fala assim, eu te amo, mas agora é a adulta que vai brincar aqui. Que essa criança merece espaço, né? A criança interior que eu tô falando. Esse espaço nosso infantilizado que continua fazendo birra, abnegando de nós mesmos. Traz essa adulta com muita amorosidade e fala assim, o que é permitido aqui? Se eu posso te dizer uma coisa, é que nada me ensinou mais sobre os meus limites, sobre o meu respeito, sobre amor próprio, merecimento e dignidade do que a minha ione, a minha vagina, o meu cérvix e esse processo de reconexão com a sexualidade. Não reproduzindo a pornografia, mas realmente assumindo esse espaço de que reconhecimento desse poder, reconhecimento de que é digno e merecedor. E isso começa comigo. Amando esse espaço que muitas vezes é temido, cheio de culpa, cheio de história. E isso é revolucionário, porque a gente começa então a sair só da cama, esses espaços onde a gente se permite ser, e a gente começa a trazer para todas as áreas da nossa vida. E você pode ter certeza, eu não estaria com esse gogó falando bonito aqui com vocês se não fosse isso. Posso te falar de todos os estudos, posso te falar de todas as especializações, mas o que realmente fez diferença e que me torna única é as minhas experiências, experimentos, enquanto que isso transformou o sistema nervoso. E isso é o que faz diferença quando vai acompanhando outras pessoas. Sério. Mas é bom estudar, tá, gente? Vamos deixar claro. Mas pratique. Coisas importantes que eu preciso falar pra vocês. Tomem cuidado com tamanhos muito grandes, muito grossos. Saiam da ideia falocêntrica de que precisa ser sempre grosso, sempre grande. E entenda que isso daqui é pesado. É um quartzo rosa, isso daqui é pesado pra caramba. Né? O meu, que é mais fininho, ele quebrou. Que tem, inclusive, nas fotos de divulgação. Então, busquem que sejam mais fáceis de manusear. Não, às vezes, vale mais a pena começar com um fino, não selenita, quartzos, vamos deixar claro, né? E que tenham 2 diâmetros. Começa fininho e vai aumentando, engordando. E daí você pode trabalhar essas 2 dimensões dentro do corpo, um com precisão e outro para abraçar tudo. E sentir. Não vai com tudo e com força, pelo amor de Deus, vai com calma. Inclusive, presta muita atenção no seu tempo e ritmo, vai prestando muita atenção. Para de sair dessa ideia de que usa uma vez e precisa de resultado. Vai te frustrar, caralho. E daí vai te levar o quê? Um lugar, vai ficar correndo atrás do rabo e falando, reforçando a vítima interna de que, como eu não sou capaz, porque Elisa falou, cada um tem seu tempo e seu ritmo. E minha amiga, eu que passei por trauma, eu que passei por caralho a quatro, de várias experiências de corações partidos,
Só dá uma olhada aí no vídeo. O que essa Elisa gosta de contar história é o terror. Até eu falo assim, meu Deus, não acredito que eu vou contar isso, mas eu sinto no meu coração que preciso. Voltando, né? Volta para adulta. Todo mundo tem experiências e cada corpo ele vai se abrir quando estiver pronto. Todo mundo carrega histórias, então não se compare com outras pessoas que às vezes parece que tem resultado do dia para noite, vocês sabem. É fácil falar hoje da Elisa depois de 10 anos fazendo práticas. Não é? Diariamente, tá ali, tocando, não sei o que, mexendo. É fácil a Elisa ter resultado. Mas a Elisa de 10 anos atrás estava assim, chorando, num vale de lágrimas. Vítima eterna. Às vezes a gente gosta de um drama, mas vai com amor, vai com paciência. Eu demorei um tempo. Tem alunas minhas... Nossa, eu fico chocada. Na sexta-feira passada, depois que eu dei a aula, né, a Cá, só vou falar Cá, daí não dá pra saber o nome completo, né, mas ela é incrível, assim, também é uma pessoa que tem uma puta história, assim, de desafios mesmo, assim, nível Elisa, de trauma, de experiências de dor, de bullying, de várias coisas ao longo da vida e trauma sexual. E é muito forte, porque, assim, é muito incrível ver o processo dela, porque coisas que eu demorei, às vezes, anos pra acessar, ela começou a acessar assim, ó. Tipo, Elisa, eu vou começar... Ela tava com vaginismo, daí começou a usar Ione Egg. Daí passou assim, de 15 dias que eu fui encontrar ela, ela falou assim, entrou. Passou mais uma semana, ejaculei. Daí agora qual que foi da semana passada? Eu tive meu primeiro orgasmo com penetração. Eu falei, minha amiga, a gente tá, assim, é nesse nível, rapidez? É porque quando o corpo tá pronto, ele tá pronto. Vou também falar que a minha condição é boa? A gente ajuda, né? Isso facilita pra caramba. Mas não se compare o seu processo com o de outras pessoas, porque cada corpo tem um tempo e um ritmo. E ele só vai se abrir quando ele se sentir seguro. Eu quero também lembrar de você... Obrigada, Rê. Amo-nos. A Índia Espectral também. Gente, eu vou ficar me sentindo assim. Meus seguidores. Meninas, obrigada, viu? Gratidão. E eu sou engraçadinha, assim. Coisas que pra mim é importante falar, eu acho que eu passei a informação básica e só com essa aula vocês já saem com a cabeça borbulhando. Mas eu quero, só dar uma olhada no horário, eu quero trazer um convite especial para vocês, porque eu coloquei em condição especial a minha masterclass completa dos bastões de cristais, com mais de 50% de desconto. O valor dele é de R$ 197,00 e eu coloquei para estar disponível o link na bio, ou se vocês quiserem me mandar, né, no direct, mensagem perguntando sobre, mais um desconto de 50%. Não, é um pouquinho, é mais ou menos 50%. De 197 passou para R$ 97,00 somente esse final de semana. E quem se inscrever hoje consegue adquirir por R$ 87,00. A partir de amanhã, quem não acessar essa live não vai saber, mas todos os links fora, né, vão estar 97, e só quem participou dessa live e me mandar mensagem no privado recebe por 87. R$ 87,00 e você vai receber o quê? Uma masterclass completa, detalhada, como utilizar, quais são os modelos, quais cristais, como que você entende sua anatomia multiorgástica, mais sobre como desbloquear os movimentos certinhos de como introduzir. Lá também tem sobre reflexologia sexual e práticas bem bacanas para vocês estarem fazendo com o cristal. Quanto tempo utilizar, tudo explicadinho em detalhes para vocês começarem a utilizar. E mesmo que vocês não adquiram agora, não tenham essa expectativa de estar adquirindo um bastão nesse momento, a gente também fala como utilizar os seus dedos para começar o seu tratamento, porque vai te ajudar demais. Por que eu recomendo os bastões de cristais? É porque tem espaços que às vezes o dedo não está alcançando. E às vezes pode ser um pouquinho incômodo a posição para conseguir alcançar lá o cérvix. Então eu recomendo bastante tanto o uso dos dedos quanto dos bastões. Então você pode começar a assistir todas as aulas e começar massageando com os seus dedos e pouco a pouco adquirir o seu bastão quando você tiver tempo, condição financeira. Mas essa realmente é uma forma muito legal de vocês estarem começando, né, a conhecer mais profundidade de uma forma mais acessível, tá bom? Coisas que são importantes falar, só deixa eu dar uma olhadinha aqui. Além do desconto, o que vocês recebem, o que vocês aprendem? Tá. Vocês aprendem sobre a anatomia multiorgásmica, pontos de tensão, de prazer, a reflexologia sexual.
e como que o Tantra e a alquimia sexual percebem essas emoções contidas na vagina. Hoje eu não consegui ter tempo para falar sobre os pontos, reflexos e as emoções em cada partezinha da sua vagina e como está massageando na íntegra, mas lá você vai estar recebendo os protocolos de uso, né? Como sentir mais prazer, estimular direitinho, né? Inclusive a área G, o cérvix, massagear a vulva, os seus lábios, para inclusive aumentar a capacidade do seu clitóris ao prazer. E é óbvio, né? Muito mais do que isso, porque eu sempre entrego mais do que eu prometo. Então, se inscrevendo até hoje, quem está assistindo essa aula consegue por R$87, mandando o link, mandando mensagem para mim no direct, falando: Elisa, eu quero. Escreve bastante só para eu ficar mais ligada, porque eu não coloquei ainda nenhuma automação. Né? E daí eu te mando esse de R$87. Se você for agora no link da bio, tá por R$97. Mas se você mandar mensagem no privado, sai R$10 mais barato, além do desconto, né, de R$100, tá bom? Eu acho que de uma forma geral é isso. Eu acho que eu consegui explicar bem para vocês dentro desse 1 hora. Fico muito feliz, gostei muito dessa aula em específico. Né? Eu amo falar sobre os bastões, os cristais, né? Estar ao vivo com vocês, mas eu me senti muito bem. Então, obrigada por vocês passarem 1 hora comigo. Né? Desejo de coração que vocês comecem a explorar a Yoni, despertar essa capacidade orgásmica, porque, gente, o cérvix é o antes e o depois da nossa vida. E, cara, quando você acha que alcançou o seu máximo, minha amiga, como já diria Buzz Lightyear, as referências de Elisa Marcelino, meu Deus, do infinito e além. Vou deixar só essa com vocês. É muito, muito mágico mesmo, gente. Vale muito a pena. É curar. Não é só curar a Yoni, não é só curar o cérvix, é fazer as pazes com o seu corpo, trazer muito amor. É incrível. É muito potente. Então é isso. Deixa aqui o convite de vocês para a Masterclass dos Bastões de Cristais por um preço ridículo. Ridículo mesmo. E aproveitem. Tá bom? Então é isso. Ó, tenha um ótimo final de semana. Gratidão por participar. E é isso. Um beijão, gente. Tchau, tchau. Gratidão por compartilhar tanto. Maravilhosa.